Bom, começando então essa nossa grande jornada, vamos falar da história do tarô. Mas antes da história do tarô, temos que pensar como tudo isso surgiu. Hoje nós sabemos que temos uma infinidade de decks de diversas qualidades, cores, tecnologias, enfim. Mas claro que isso não surgiu da noite para o dia e nós, como tarólogos, temos como responsabilidade entender a ancestralidade desse oráculo que vamos utilizar em nossa vida. E tudo começa com a base da criação do papel. Essa criação do papel surgiu na China no ano 105 depois de Cristo por Tsai Lun. É uma prática que veio através do descobrimento do papel pela extração de celulose vindo das plantas. Porque antes disso, nós tínhamos vários vestígios de escritas sendo feitas em pele de animal, ou como conhecemos na cultura egípcia, que era escrito nas paredes ou em pedras. Então, essa evolução do papel até chegar o momento que hoje nós temos o nosso deck em papel para podermos estar utilizando, é de grande importância entender toda essa trajetória, até também para sabermos como esse tarô foi criado e chegou até os dias de hoje. E tudo isso, essa propagação do papel aconteceu principalmente pela Rota da Seda. Não se tem ainda datas exatas, de quando surgiu a Rota da Seda ou quando ela exatamente terminou, mas nós sabemos que essa questão do comércio, de levar um produto de um país para o outro, até porque na época as navegações eram um dos maiores meios de transporte, assim como via terra, utilizando cavalos, camelos, enfim. Tudo isso fez parte para que a nossa história chegasse até nós, ok? E quando falamos dessa Rota da Seda, estamos falando daquele período do mundo árabe ou do mundo islâmico, na qual existia todo esse trâmite de ir num lugar, buscar algum produto, alguma coisa inovadora, como por exemplo o papel que saiu da China, alguns tratamentos que nós conhecemos até hoje, como acupuntura, massagem. Temos também a ideia dos tratamentos utilizados através da fitoterapia com as ervas. Então, muita coisa saiu da China. Pensando que a China, estamos falando de uma civilização muito antiga, e ela também já tinha a prática oracular desenvolvida, que para quem não conhece, estou falando do I Ching, que é um oráculo praticado pelos chineses com o jogo das moedas e que com o passar do tempo e com essa descoberta do papel, também começou a ser produzido no papel com gravuras, com mensagens. Então tudo isso estamos falando lá do tataravô do tarô. E devido a toda essa Rota da Seda, nós temos um período que foi de grande marcação na nossa história, que foram as Cruzadas. Aquela época que a igreja viajava pelo mundo, a igreja católica viajava pelo mundo com a proposta de evangelização, além também de recolhimento de artefatos, livros, vestígios históricos. E nesse processo, em 1215, através das cruzadas, foram carregadas também um baralho ou, de repente, um jogo chamado de triunfo, Quando falamos do trunfo ou do triunfo, estamos falando do jogo de 56 cartas, aquele mesmo que a gente já conhece, aquele baralho tradicional. Mas, claro, nessa época, nós estamos falando de algo um pouco diferenciado, tanto no conceito de naipes, quanto de simbolismos. Tanto que na Alemanha existem os primeiros vestígios de ter chegado essas cartas sarracenas ou cartas mouras. Por que existe isso? Com as cruzadas, muitas pessoas começaram a migrar para outros países, porque existia toda uma prática de violência envolvida, existia muito aquela questão também de conflitos religiosos, conflitos de ideais, fazendo com que as pessoas migrassem para outros lugares. E o mais interessante que eu vou fazer questão de ressaltar é que nesse processo todo, uma etnia, uma população foi fundamental para essa propagação do tarô até hoje. Estou falando do povo cigano,
que, diferente do que muita gente pensa, o povo cigano não é uma linha de trabalho somente ou uma legião de espíritos. Estamos falando de uma etnia. É uma etnia nômade que surgiu na Índia e da Índia se propagou para a Europa e para outros países, fazendo com que nós tenhamos ciganos espalhados por todo o mundo, de diversos lugares, com diversas culturas. E esse povo cigano também foi muito responsável de trazer conhecimento, trazer práticas como, por exemplo, artesanais, confecção de panelas de armas, manuseio de ferro, madeira, enfim. E claro, como todo cigano faz, ele passa por aquele lugar, ele absorve a cultura e entende o que ele pode utilizar daquilo para fazer as coisas no seu dia a dia. E não foi diferente com essas cartas, né, com esse jogo do triunfo, que quando ele chegou, né, na Europa, no seu primeiro momento, eram cartas com desenhos muito específicos árabes, porque, né, essa prática foi vinda do papel da China, vindo pelos árabes, passando pelo mercado, né, pela rota da seda, e isso foi ganhando transformações. Aqui eu estou fazendo um resumo, até para ficar mais fácil para vocês entenderem, porque todo o material sempre estará disponível aqui na plataforma. Então, nesse processo todo, essas cartas vieram com algumas modificações, com simbolismos muito relacionados ao mundo árabe, como animais, flores, desenhos, né, de utensílios como facas, que aí no caso a gente está falando da cimitarra, antes de ser as espadas, o cálice representando, né, toda essa questão da copa, da realeza, enfim, isso é um assunto para outro encontro. E quando passamos por todo esse processo, nós temos, né, esse jogo já manifestado na China no século X, ou seja, estamos falando de algo que é realmente antigo. E só em 1370 que esse papel, assim, junto com todos os legados, né, que o papel foi produzido, só chegou na Itália nessa época, em 1370. Antes disso, nós tínhamos já na Alemanha alguns vestígios de que o papel e o jogo havia chegado lá, mas ainda não tinha chegado na Europa, que foi a parte da Europa responsável por propagar o tarô, que estamos falando de França e Itália. Então, somente em 1370 que os italianos tiveram o primeiro contato com o papel e que depois vem muitas outras histórias que eu falo para vocês no nosso próximo encontro. Até mais!